Meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Hoje nós vamos estudar a passagem da recusa do prodígio pedido pelos fariseus e saduceus. Essa passagem se encontra tanto no evangelista Mateus como no evangelista Marcos. E Mateus no capítulo 16, versículo de 1 a 4. E Marcos no capítulo 8, versículo de 11 a 13. Tem uma boa variação entre os dois, então vamos reler. Primeiro Mateus. Os fariseus e os saduceus se acercaram dele para o tentar e pediram-lhes mostrasse um sinal no céu. Ele lhes respondeu: ao cair da tarde dizeis, fará bom tempo amanhã, porque o céu está avermelhado. E ao amanhecer dizeis, o dia hoje está tempestuoso, pois o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, portanto, reconhecer o que pressagia o aspecto do céu, e não podeis reconhecer os sinais dos tempos? Esta geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum lhe será dado, senão o do profeta Jonas. E deixando-os, se foi embora. Agora o texto em Marcos. Vieram os fariseus e começaram a discutir com ele, pedindo-lhe para o tentarem um sinal do céu. Jesus, dando profundo suspiro ou gemido, lhes disse: por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que nenhum sinal lhe será dado. E, tendo-os deixado, tomou de novo a barca e passou para a outra margem. Bom, aqui nós estamos vendo que pelo que nós estamos estudando já há algum tempo, que Jesus estava preparando os apóstolos para que eles pudessem dar prosseguimento à missão de Jesus aqui na terra. Quer dizer, depois que Jesus voltasse ao plano espiritual, quem faria o trabalho do ide, pregai e curai seriam os apóstolos, que também iriam multiplicar em muitas igrejas, inclusive fora de Jerusalém, pelos 4 cantos da terra, iriam multiplicar esses adeptos do cristianismo, o que chega até hoje. Isso precisava ser muito bem preparado. Jesus se recolheu com eles num lugar mais deserto para realizar essa conversa, esse tete a tete, esse colóquio mais profundo. Depois fez uma caminhada mais distante, de cerca de 150 quilômetros, para continuar ali expondo para com os apóstolos também. Trabalhou bastante casos de cura variados, cura com estrangeiros, cura com pessoas que tinham problemas físicos e não necessariamente problemas obsessivos, problemas espirituais. Mostrou uma diversidade de tratamento muito grande, mostrando várias terapias, dizendo que todas, dependendo da situação, dependendo do caso, todas poderiam ser usadas. Nenhum caso é igual ao outro, nenhuma pessoa é igual a outra. Então essa diversidade, isso era muito importante. Uma outra coisa também foi quando ele passou para os apóstolos a ideia da compaixão. Diante da multidão, ele disse: essa multidão, essa população me faz compaixão. Então, no fundo, ele está dizendo que a prática que os apóstolos iriam fazer, o exercício ou a missão apostolar, tinha no mesmo modo também ser pautada na compaixão, no amor, no cuidado para com a multidão. Esse cuidado que é além
da cura, que além da pregação, esse cuidado que fazia Jesus pensar, de onde essa multidão veio? Quanto tempo que ela levou para chegar aqui? A angústia na caminhada para ir até o encontro de Jesus. Um outro ponto também, agora essa multidão vai ter que ir embora. Eles vão voltar para suas casas. Então, será que eles têm força? Será que eles têm alimento? Será que eles têm condição de chegar em casa? Como que eles vão para as suas casas? Então, Jesus, ele pensa no antes, no agora, no depois e tudo com muito amor. E mostrando que não há uma regra absoluta para tratamento. Cada caso é um caso. E tudo tem que ser tratado com muito amor. Agora, continua o ensinamento, porque os fariseus se aproximam de Jesus, juntamente com os saduceus, eram duas correntes, né? Os fariseus, eles acreditavam na sobrevivência da alma, já os saduceus não acreditavam. Os fariseus acreditavam em Moisés e nos profetas, já os saduceus só acreditavam em Moisés. Então são escolas diferentes, são pensadores diferentes, mas nos dois casos, todos eles, tanto fariseus quanto saduceus, eram pessoas intransigentes. E ali, se Jesus estava realizando uma prática de amor, repare que terminamos a cena em que ele sobe ao monte para poder ser visto por toda a multidão, e a multidão chega e coloca aos pés do mestre os muitos doentes, e Jesus curou a todos, e depois multiplicou os pães, os peixes, para que eles pudessem voltar para casa alimentados e não desfalecessem pelo caminho, né? Apesar de toda essa cena tão encantadora, tão maravilhosa, de serviço, de amor, de cuidado, né? Muito bem, ao mesmo tempo também se aproximam perseguidores. E nós temos que aprender a lidar com essa situação adversa. Nem tudo é só flores, ou nem tudo é só serviço no bem. E se nós víssemos até as duas últimas lições, estava tudo tão bacana, né? Jesus conversou com os apóstolos, pregou, depois veio, curou a muitos, notou que a multidão não tinha o que comer, providenciou comida para que eles voltassem para casa alimentados. Estava tudo assim tão bem, mas nem tudo é só assim. Também, diante da militância, lá da prática do seu trabalho, também aparecem os espinhos. Aqueles que vêm para incomodar. Diz o texto, eles não vieram para se instruir, eles não vieram para aprender método de cura, eles não estavam interessados como os apóstolos, Senhor, vamos buscar um local mais afastado, porque nós queremos passar para você, Jesus, tudo o que nós fizemos para saber se está certo ou não, a gente discutir e aprender. Não, diz o texto, eles estavam ali para tentar Jesus. Ou melhor, são pessoas que aparecem para incomodar. Agora repare, aquela multidão ali tão aflita, que vinha ali trazendo os seus doentes, agora também trouxeram lá um surdo e gago, e vieram até com a técnica, né? Ó, Senhor, impõe as mãos sobre ele. E Jesus não usou essa técnica, usou outras, né? Muito bem, tudo isso é aceitável. Agora, repare que vem pessoas negativas, eles vêm para atrapalhar, não estão precisando de cura, aliás, estão muito precisando de cura, né? De cura moral, mas não vêm com problemas físicos, aparentemente, psiquicamente estão bem, né? Não vêm precisando de nada, não vêm buscar ensinamento, não vêm fazer uma pergunta, nem nada, né? Vêm para atrapalhar, para incomodar, para tentar. E se por enquanto toda aquela multidão ali estava em volta de Jesus, porque eles tinham doenças, nós vimos na vez passada, eram mudos, eram gagos, pessoas que tinham limitações, como diz o texto, eram paralíticos, né? Coxos, e assim se tinha tantas pessoas necessitadas, e eles vão ali pedir algo que é cura, aqueles homens
que agora estão procurando Jesus, vão pedir uma coisa, um sinal do céu. Tá certo? Não vão pedir nada de útil. Nada de útil. Eles vão querer o quê? Que Jesus faça uma demonstração de poderes, mas não serve a demonstração do poder de cura. O coxo andou, o cego enxergou, o surdo ouviu, o gago falou corretamente. Só isso não é o suficiente, é algo útil, porque você está servindo alguém que estava aflito, né? O outro estava com a mão estropiada, quer dizer, a mão naquela época, aliás, era o único meio de trabalho naquela época, era o meio manual, né? Então, isso não era valorizado. E a pessoa estava aflita, precisando da cura. Isso não foi valorizado. Quer dizer, agora eles querem alguma coisa que não vai ser útil a ninguém. Um sinal do céu. E esse sinal do céu até pode trazer um terror para alguém. O que é que eles querem, esse sinal do céu? Parar o sol, como dizem que Josué fez, né? Ou então querem um fenômeno, assim, tá um dia ensolarado e fazer imediatamente chover, que nem o índio, né? Faz isso lá na dança da chuva. Mas veja bem, até no caso do índio na dança da chuva, tem uma razão de ser. Não tem chuva. A terra está seca e as pessoas estão precisando de água e estão precisando de alimento. Então fazer o ritual da chuva tem uma lógica. Mas agora não, estava tudo bem. E as pessoas só querem um fenômeno pelo fenômeno. Como se fosse um circo, para se distrair. Porque não é nem para poder ter crença. Acho que para poder ter crença, um cego enxerga, um mudo ouve, um surdo ouve, né? Um mudo, um gago fala, né? Um coxo anda normal, um que tem a mão estropiada. Ora, isso é prova. Então eles não estão precisando de prova. A prova já foi dada ali em quantidade. Diz até o texto. Todos que foram colocados aos pés de Jesus, nós vimos na semana passada, todos foram curados. Então eles querem esse fenômeno para quê? Não tem razão. Não é um pedido de ninguém, outra coisa, não querem aprender nada, não estão ali para perguntar a Jesus. Jesus, pode nos explicar uma parábola? Pode nos explicar sobre a solvência da alma, sobre uma passagem de Moisés? Não tem nada de instrutivo. É algo extremamente banal. Então repare bem, é o serviço agora da mediunidade, a utilização do seu poder, da sua vontade, para uma inutilidade. Então, se ele de repente faz um fenômeno, né? Vamos supor que Jesus faça chover ali naquela hora, e iam dizer, mas Josué fez algo maior. Quer dizer, iam ficar naquela discussão besta, que não leva a absolutamente nada, porque estão numa solicitação de coisa inútil. É a utilização de seus recursos para satisfazer a inutilidade. E nunca a mediunidade, e não só a mediunidade, a nossa vida pode ser colocada, né, pode ser para situações assim, sem nenhum significado. Tudo tem que ter um significado. Olha o que Jesus disse: as obras que eu faço, não sou eu que as faço, é o Pai que está em mim que faz as obras. Quer dizer, agora é ser o Pai que fazia as obras, agora o Pai, Deus, estaria ali para cumprir capricho de pessoas que não estão precisando de nada, que só estão ali para atrapalhar, para incomodar e porque querem ter gracinha. Isso não tem lógica e não é assim que funciona a mediunidade no bem, a mediunidade para Jesus, a mediunidade disciplinada. Olha, daí os escândalos de tantos médiuns de cura, né, que passam além da necessidade, fazendo uma porção de coisas extravagantes para poder mostrar os seus dons, né, e que depois termina tudo em desastre, em mortes violentas, etc, etc. Por quê? Porque acabam fugindo da disciplina, da prática, da mediunidade, visando sempre isso, compaixão pela
humanidade. Onde não há esse serviço de compaixão, quer dizer, que você tira de dentro a palavra compaixão e mexer com o intestino, quer dizer, para cuidar do outro que está aflito, não há razão de se fazer absolutamente nenhum fenômeno. Não há razão. Então, dito isso, quando eles fazem essa solicitação, Jesus diz o seguinte: eles queriam um sinal do céu, né? Algo maravilhoso. Né? A lua tremer, o sol parar, ou uma chuva acontecer, ou de repente vir um vento. Bom, Jesus diz assim, vocês querem o sinal do céu, né? Eles lhes perguntaram. Ele lhes respondeu: ao cair da tarde, dizeis, fará bom tempo amanhã, porque o céu está avermelhado. Então vamos botar lá. À tarde, quando chega de tarde, as pessoas dizem assim, fará bom tempo amanhã? Fará bom tempo amanhã, porque o céu está avermelhado. Uma outra situação diz aqui, e ao amanhecer, dizeis, o dia hoje será tempestuoso, porque o céu está de um vermelho sombrio. Então, pela manhã, de manhã cedo, as pessoas falam assim, hoje o dia vai ser tempestuoso, porque o céu está de um vermelho escuro. Então, como o céu está de um vermelho escuro, o dia de hoje será tempestuoso, pois o céu está de um vermelho sombrio, né? Ou escuro. Muito bem. Então, de Jesus, que as pessoas já têm algum conhecimento de tanto observar a natureza, percebem que quando de tarde, à tardinha, né, o céu apresenta aquele vermelhidão, no outro dia faz um bom tempo. Um bom tempo no amanhã. Ora, mais uma vez, a pessoa observa no final da tarde que o céu está vermelho. Então, no outro dia, faz bom tempo. Mais uma vez, 1 ano depois, 10 anos depois, 100 anos depois, 1000 anos depois, as pessoas vão observando e começam a perceber que sempre quando de tardinha está avermelhado o céu, aí eu já falo com certeza, amanhã vai fazer bom tempo. Porque esse fenômeno se repetiu tantas vezes na história do clima que criou uma regra, uma lei. Tá certo? Eu não posso bater o pé, porque pode acontecer algo de imprevisto e chover. Mas normalmente, quer dizer, a história do clima diz que toda tardinha, quando está vermelho, no outro dia faz bom tempo. E também as pessoas observaram que de manhã cedo, quando o céu está com um vermelho escuro ou sombrio, de manhã cedo, quando está com vermelho sombrio, escuro, é porque o dia vai ser tempestuoso. E passa uma vez, acontece isso. Passa 1 ano, acontece isso. Passa 10 anos, acontece isso. Passa 1000 anos e acaba se transformando em lei. Toda vez que é de manhã cedo e as pessoas observam que o céu está de um vermelho sombrio, ela então bate o pé e diz, isso é história já registrada do clima. Hoje o dia vai ser tempestuoso. Então diz Jesus que de tanto se observar, a gente já pode ter uma ideia de como será o dia.
E que as pessoas, diz ele, né? Eles, aquela geração que estava ali, conhecia muito bem isso. E não só aquela geração, as gerações conhecem isso, nós conhecemos isso. Né? Olha, estamos já de tardinho, está esse avermelhado, podemos dizer, amanhã vai fazer sol, tá certo? Mas disse hoje a televisão para nos ajudar. Domingo, nas eleições, irá chover. Vamos ver. Eles já estão indo além, já sabem 2 dias depois, né? Tá certo? Então, de Jesus. Também na nossa vida acontecem muitos fenômenos extraordinários. Muitos fenômenos extraordinários. A gente percebe também que as coisas estão diferentes, que as pessoas estão se comportando de forma diferente, né? Que há um afluxo de pessoas caminhando para uma certa direção. A gente também deveria perceber os ciclos da história no campo moral. Observe, até há pouco tempo antes, foi um mar de gente atrás de João o Batista. Um mar de gente. Lá o Jordão ficou lotado durante muito tempo. E durante muito tempo João pregou, batizou, anunciou mensagem, falou que o Messias viria, etc. E ali foram prostitutos, foram fariseus, foram soldados, foi a população toda em busca de João. A fama de João cresceu tanto, seu discurso foi tão grande, né, que rompeu ali a localidade e vieram pessoas de ambientes mais distantes para serem batizados por João. E João prega dizendo que ele veio preparar o caminho do Messias. Ele pregava isso. Tanto que veio, a fama dele foi tão grande que veio uma comissão de Israel, está em João no capítulo 2, veio uma comissão de Jerusalém, das autoridades, fariseus, escribas, saduceus, para interrogar João, para saber se ele era o Cristo ou não. Olhe bem, a fama dele era tanta gente seguindo João, e João com aquela simplicidade, né, vestido com roupa de camelo, com um cinto de couro de animal, vivendo uma vida simples no deserto, e anunciando a mensagem do arrependimento, da transformação espiritual. E mais ainda, veio fora do templo. Ele não era uma autoridade do templo, ele veio fora do templo. Então, veio até uma comissão, como nós estávamos dizendo, para interrogar João e perguntou: tu és o Cristo? Ele disse: não, eu não sou o Cristo. Eu sou aquele que anuncia o Cristo. E a multidão tinha João em alta conta. Tanto que até o rei Herodes tinha medo de João. Tinha medo de João. E só prendeu João porque ele ficava falando a beça da relação espúria que ele tinha, vivendo com a irmã do seu, com a esposa do seu irmão. Então, ele colocou ele na cadeia, mas não queria causar dano para o João. Foi numa situação vexatória, né, lá com Salomé, de dança, em que ele ficou, podemos dizer assim, encurralado, mas mais por vaidade de rei, é que ele degolou a cabeça de João. Mas João era querido pela população, tão querido que ficavam discutindo quem era João. Até o próprio rei, quando viu Jesus fazendo coisas maravilhosas, ele com a consciência pesada, ele disse: é João Batista que voltou, que ressuscitou. Eu degolei ele e está de volta aí fazendo essas coisas. Era um homem tão brilhante que, como Jesus está fazendo coisas extraordinárias, ele logo imaginou. E aí ele queria conhecer Jesus, achando que até era o mesmo. Era João de volta. Logo depois de João, começa a missão de Jesus. A missão de Jesus vem arrastando ali pela Galiléia, vem passando pelo Jerusalém, a sua fama chega a Tiro, né? A Sidom, lá na Fenícia, vai para a cidade de Decápolis, ou melhor, lá para a Transjordânia, que hoje nós chamamos da Jordânia. A fama dele rompe
a barreira de Israel, e ele não só cura pessoas, ele era procurado por judeu, mas também era procurado por romano, pelo um centurião, como foi procurado por uma mulher fenícia para curar a sua filha dele. Fora que era tanta gente buscando as curas, lá por exemplo em Cafarnaum, que ele passava e só a sombra dele, já que era tanta gente, as pessoas ficavam curadas. Era tanta gente para ouvir o mestre, que ele entrava no barco de Pedro para poder criar uma espécie de anfiteatro e pregar para as pessoas. Agora, e aí é a cena da agora, né? Eram pessoas que estavam em busca de Jesus, eram 4.000 homens, fora as mulheres, as crianças, que vieram trazer os seus doentes, e diz o texto, coxos, mãos estropiadas, mudos, e Jesus curou a todos. E eles passaram ali 3 dias com Jesus. Era tanta gente que Jesus ainda se preocupou. O que é que essa gente vai comer para voltar para casa? E aí eles podem desfalecer. Aí multiplicou os pães e os peixes. 4.000 homens comeram, ainda sobraram 7 cestos grandes. Ora, então, será que as pessoas não percebem que estava algo diferente no ar? Por exemplo, Jesus já tinha feito tantas curas na frente dos fariseus, já tinha discutido tanto com os fariseus, e será que eles não percebem algo diferente? Não é isso? Por exemplo, eles tiveram a ousadia de perguntar para João Batista, que ele era o Cristo. Não tiveram a ousadia para perguntar assim diretamente para Jesus, porque eles estavam mal diante disso. Aliás, Jesus já tinha anunciado na própria sinagoga. Hoje cumpriu-se a profecia de Isaías, se anunciando como um Cristo. Então, se as pessoas já conhecem assim, observando o tempo, Israel, que teve tantos e tantos e tantos e tantos profetas, desde Abraão até Malaquias, e em todos esses profetas, a multidão, a mensagem voltada para a multidão, a mensagem voltada de compaixão para os aflitos, os sofridos, as pessoas do povo, os pobres. Isso é sempre o discurso de todos os profetas. E todos os profetas apresentam também curas as mais variadas, inclusive aquilo que era considerado a ressurreição dos mortos, cura de leprosos, etc. E pregação, e arrasta um povo para uma mensagem de fé, de esperança. Agora estava alguém ali que era maior do que todos aqueles profetas, que era maior do que o pai Abraão, que era maior que Moisés, e estava realizando aquelas coisas, que veio logo depois de João, que estava sendo anunciado por João, e aquela multidão toda ali ouvindo Jesus, e a mensagem sendo falada de amor, igual como os profetas falavam, só que com mais entonação ainda, com mais amor, mas daquele mesmo jeito. E eles que viram tantos profetas, aliás, guardaram nos seus livros a história desses profetas e a mensagem desses profetas. Israel é considerado um dos povos do livro, porque eles sempre cultuaram o livro. Então, se eles guardavam essas histórias dos profetas, será que eles não observam que, mais uma vez, um ciclo está se repetindo? Agora em plano bem maior, se nós imaginarmos uma espiral, olha como é que foi a vida de Abraão, olha a vida de Moisés, olha a vida do rei Davi, olha a vida lá de Salomão, olha a vida do profeta Zacarias, do profeta Elias. Será que agora eles não veem que algo muito maior também estava acontecendo? Ou pelo menos não notam semelhança? Não resta a menor dúvida que quando você vê algo assim, vertiginoso, como foi, por exemplo, a mensagem do professor Pietro Baldi, que não tinha nada. Professor
de inglês numa escola no sul da Itália, né? Recebe uma mensagem de Natal, um desconhecido, e manda para a imprensa publica, e essa mensagem começa a sair não só na Itália, mas sai em outras revistas, em outros lugares, inclusive vem para o Brasil, vem para a Argentina. Depois ele escreve uma outra mensagem, com a mensagem do perdão. E rapidamente se chega a ter 500 mil cópias. Até na Indochina ela chega. Um homem simples, como professor, que cumpriu o seu trabalho de professor, dando aula, corrigindo provas, e só usava essa parte espiritual nas suas férias. A gente não consegue explicar um fenômeno desse. O fenômeno foi tal arrebatador que ele está escrevendo a grande síntese e o jornal começa a publicar. E se ele para de escrever? Mas não é uma coisa assim tão simples. Não é tão simples assim. Porque os cientistas do mundo inteiro começam a falar da grande síntese. É Fermi, é Stropoloni, é Alberto Einstein, mandando carta para ele. E o que é mais, então, interessante, é que a grande síntese não estava pronta, a revista começa a publicar, e outros lugares começam a publicar também. Aqui no Brasil, a revista O Reformador. E se ele escreve um outro capítulo na frente com ideias todas erradas? Mas aconteceu algo no ar que a gente não consegue explicar. Porque, inclusive, na Argentina também, o jornal estava publicando, e mais ainda, o Correio da Manhã, jornal comum no Rio de Janeiro, quer dizer, não é um jornal leigo, não é espiritualista, também começou a publicar a grande síntese. Porque lá na Itália, Asas do Pensamento era um jornal espiritualista. O jornal Constância em Buenos Aires era um jornal espiritualista. O Reformador é um jornal espiritualista. Mas o Correio da Manhã não. E, de repente, saiu uma nota, por exemplo, dizendo o seguinte: a grande síntese chegou à metade. Vejam os outros 50 capítulos, o nome dos capítulos, que serão publicados mais na frente, que ainda não havia sido captado. Quer dizer, ia ser no outro ano. Ele ficou 3 anos, 32, 33, 34 e 35, 4 anos escrevendo. E por quê? E de repente ficaram tão assim encantados com ele, começam a escrever para ele, fazendo tudo para trazê-lo para o Brasil. E ele vem para o Brasil, a multidão começa a ouvir o professor Petrobal, eram milhares ouvindo o professor, insistiram para ele vir para cá. E prometeram casa, prometeram salário, prometeram trabalho para ele. E ele vem para cá e deixa aqui a sua obra. Muito bem. Será que a gente não percebe o... Então chega aqui um homem que é professor, um homem simples. E aí as principais revistas da época, na época a revista Cruzeiro, são páginas e umas páginas da revista Cruzeiro, de página inteira com a foto do professor Petrobal. Não é uma página, não várias. Era a revista mais importante, era a televisão da época. Revista Cruzeiro. Entrevistando o professor Obama, o cara era um professor de inglês. Então a gente não percebe a época. Como você pode entender que de repente um camarada ganha um processo da família, como o Chico Xavier, da família de Humberto de Campos. Ora, mas Humberto de Campos é um escritor famoso, respeitado, tinha uma cadeira na Academia Brasileira de Letras, e está a família querer brigar por causa de direitos autorais. Como vai pagar direito autoral de um morto? E para fazer isso na justiça, como seria? A justiça então teria que carimbar, autenticar o fenômeno mediúnico. E depois, se um outro qualquer lá, um esquisito, um médium não cumpridor do dever, começa a inventar o nome de outros escritores, etc. Então, repare como o fenômeno Chico Xavier explodiu. E de repente ele é chamado para a televisão, para o chamado programa Pinga Fogo, que até hoje, em termos de média, nem Copa do Mundo conseguiu superar. Em termos de média, ainda é o programa de maior audiência da televisão brasileira.
O programa era para ficar 1 hora. Estava dando tanta audiência que o diretor chegava e dizia, continue. Mais uma vez, mais 1 hora, eu fui madrugada dentro. E toda vez, o cara, várias vezes a gente vendo o texto original, o repórter se despede, né? Vai começar a dar por encerrada e vem uma ordem, não, continua, porque está fazendo sucesso. O sucesso foi tão avassalador, né? Muito bem. E isso fez com que milhares de pessoas caminhassem para Pedro Leopoldo. Milhares. Aos milhares. E aí vai começar uma nova fase da mediunidade do Chico, que é de receber comunicação desses jovens que morrem de acidentes, normalmente. Ele vai para essa fase, né? Acho que ver mais de 100 livros só nesse período, dali para frente, visando isso. Essas mães, esses parentes desesperados que vão lá buscar Chico Xavier. Porque um fenômeno foi explosivo na televisão. Então a gente não percebe que está uma aura diferente, um ambiente diferente. E de repente vai-se para guardando agora, dando um salto, de repente as coisas estão indo assim e um filme aparece sobre o Dr. Bezerra de Menezes. Um filme com algumas coisas escuras, ele foi feito como um documentário, a distribuidora exigia que fosse feito um drama, então a coisa foi feita antes como um documentário, teve de ser recriada como um drama, então não ficou lá assim tão expressiva a película, mas foi um sucesso, né? 500 mil pessoas, quase 500 mil pessoas. O Dr. Bezerra foi o carro-chefe da abertura do cinema voltado para coisas espiritualistas. Depois dele, quantos outros filmes, né? Nosso Lar, 5 milhões, Chico Xavier, 4 milhões de pessoas assistindo. Fora, passa na televisão. Chico Xavier passa até na sessão da tarde na Globo. Aí a audiência pega de 50 milhões de pessoas. Nós estamos falando de coisas que toma uma proporção que a gente não consegue mais medir. Então, será que a gente não vê? Poxa, algo diferente está acontecendo. Marcar paz. Por causa de quê? Por que as pessoas estão com tanta necessidade disso? E estão buscando tanto? Será que não se pôde ver que na década de 70 e 80 foram caravanas e caravanas correndo o Brasil e mudando completamente o interior do estado, indo para Uberaba para falar com Chico Xavier? Isso não mexe? E aí depois termina uma vida em que deixa mais de 400 livros, todos vendendo em uma quantidade louca, cada um com mais de 20, 30, 50 edições. Muitos best-sellers. Todos gratuitos. Sem o médium pedir um centavo em direito autoral. E todos revertidos para obras assistenciais, obras de caridade. São centenas de centros espíritas que praticam a caridade a mais ampla para velho, criança, jovem, doentes do corpo, doentes da alma, problema psiquiátrico, espalhados pelo Brasil porque foram tomados por essa injeção de ânimo, de espiritualidade que é Chico Xavier. Então, será que a gente não percebe que nós estamos diante de uma missão? Agora, voltemos para o tema Jesus. Se Chico, se o balde já causa um impacto como esse, e merecem todos dois o nosso respeito, vocês imaginam a presença de um João Batista aqui entre nós, com a missão precípua de ser o precursor de Jesus. Arrastar multidões para dentro d'água, para o rio, mergulhar as pessoas e falar de renovação, mudança de atitude mental. E anuncia que vem o Cristo. De repente são milhares de pessoas seguindo o Cristo. Uma vez só 5 mil comem
ainda sobram 12 cestos. Numa vez só 4.000 comem, sobra 4, 7 cestos, como nós vimos na vez passada, que é o que nós estamos desenvolvendo agora. E que eles estavam ali, aí nesse caso, se no outro recebeu um ensinamento, nesse daqui o objetivo era de cura. Foram ali para ser curados. E num ambiente, inclusive, de pessoas de fora do círculo religioso de Jerusalém. Nós estamos ali na região de Decápolis, né? Então, repare, será que não se observa que o sinal de Jesus, o sinal do momento, o sinal do tempo, ou o sinal do Cristo, isso não se observa? E aí eu falei, pô, peraí, vou fazer uma reflexão, cara. Não posso passar aqui nessa vida sem querer saber quem foi o Balde. Não posso querer passar aqui nessa vida sem saber, peraí, quem foi Chico Xavier? E pessoas que se dizem materialistas, rapaz, foram arrastados para ele. Como, por exemplo, o diretor Daniel Filho. Arrastado. Vocês poderiam dizer, mas foi arrastado. E as pessoas costumam sempre falar do sentido mais baixo, né? Foi arrastado porque dá dinheiro. Isso acontece que Dona Flor e seus 2 maridos, não, Bye Bye Brasil deu 12 milhões de espectadores. E não se contou tudo. Naquela época não tinha tanto assim controle de bilheteria. Diferente do filme do Chico, deu em torno de 4 milhões. Então não vamos dizer porque com os outros, né? Esse outro lá da polícia lá, como é que é o nome? Tropa de Elite deu muito mais do que o Chico Xavier. Então, não vamos dizer porque dá dinheiro, porque outras coisas dão dinheiro também. E com mais facilidade, sem criar problema, ainda inclusive sem ficar precisando pedir autorização, como teve de pedir autorização para fazer esse filme. É a autorização com os livros que vão ser utilizados, é o nome da imagem do Chico Xavier, etc, etc. Então não pode se falar que é só por dinheiro. E dinheiro muito bem empregado, porque ficou um filme sério. Não ficou uma bagunça. Olha, então foi uma arte muito bem feita, na medida do possível, e que se deu dinheiro, ótimo. E aliás está no Evangelho, o trabalhador é digno do seu salário. E que bom que deu dinheiro, porque outros vão sair. Porque se só desse prejuízo, aí então, primeiro mostrava que a população não está nem aí. E se a população não está nem aí, não é um fenômeno. Não é um sinal do tempo. Ficou claro? Então, até o retorno financeiro mostra o quanto é um fenômeno popular. Intenso fenômeno popular. E sério. Porque você tira as pessoas das suas residências, né, para ir a uma sala, ver um filme sério, um filme que as pessoas aprendem, 1h30 de aprendizado, de coisas boas, positivas, como normalmente quando a gente vai no cinema, passa 1h30 só vendo desgraça, mensagem para o mal, mensagem de violência, de crime, de até apoio a aborto, suicídio e mais outras coisas aí mais graves. Não é isso? Mensagem política, mensagem de droga. As pessoas agora no filme, na televisão, qualquer um tá lá, cheira e tal, e é normal. Agora nos programas de piada é assim. Então, no programa de piada está uma situação qualquer. Peraí que eu vou lá na minha hortinha para pegar uma erva. Então é lógico que tem um programa de piada, está todo mundo brincando, mas a mensagem subliminar, quer dizer, a mensagem por trás, acaba para é natural. Diante de uma situação qualquer, vai lá na sua horta, pega um matinho qualquer lá para dar uma cheirada. E assim vai. Em programas hoje que dão audiência, e aí merece todo o nosso respeito, são artistas competentes, mas, por exemplo, estou falando do programa Vai Que Cola. Não é? Então, realmente são bons artistas, um programa engraçado, tudo isso merece nosso
nosso carinho, mas sempre fica roda, roda, roda. Vai lá também a informação da droga como um alívio, com uma coisa normal, natural, que a pessoa tem em casa, no seu jardim. No filme do Chico não, foi 1h30 de só aprendizado do bem. Qual o valor disso? Quantas pessoas em 1h30 aprenderam tanta coisa espiritual? É isso? Imagina a visita do professor Petrobaldi aqui no Brasil, foram 80 palestras. Ele correu de norte a sul, um homem de 65 anos, teve de ficar depois 1 mês e tanto de febre, porque foi esgotado, esgotado. Mas o impacto, né? Na década de 50, quando o homem estava sem esperança nenhuma por causa da guerra, vem alguém falar de Jesus com uma mensagem filosófica, científica e com nome, vem da Europa. Uma mexida, né? Uma mexida. Então, repare, é que Jesus faz essa reflexão. Se a gente já consegue bolar em estatisticamente saber o que vai acontecer com o tempo, estatisticamente a gente diz o que vai acontecer com as eleições, e se acerta muito mais do que erra. Se acerta muito mais do que erra. Porque se não acertassem as pesquisas, ninguém depois ia botar os seus produtos para serem pesquisados, né? Lá, a Nestlé, o sorvete, né? E assim, não é mais nas lingeries, não é mais os carros, não é mais pedir para as empresas de pesquisa fazer lá os seus cálculos, né? Para eles colocarem no mercado os produtos. Agora, repare que também a pesquisa é, como também esse negócio aqui do tempo não é geral. Muitas vezes eu olho, está tudo bem, no outro dia choveu. Mas não é o normal, não é o natural. A pesquisa normalmente acerta. Então, se a gente já consegue, já sentir como é que está o povo, para onde que ele vai e quem vai ganhar a eleição, será que a gente também não pode ver, medir e tal, como é que está o clima moral? Vem cá, aqui nós estamos diante do Cristo. Agora, se com o Chico já deu isso tudo aqui no Brasil, se com o Baldi foi uma loucura, milhares de pessoas para ouvi-lo em 1951, se um professor conseguiu pegar uma mensagem, mandar para a imprensa, daqui a pouco todo mundo começa a traduzir mundo afora, chegou lá na Indochina em rapidamente 500 mil cópias, será que a gente não imagina no Cristo? O que não estava acontecendo ali em Israel? As pessoas só em saber que tinham Cristo já iam para lá, já vinham trazendo os seus doentes, tudo vinham caminhando, trazendo ele nas suas camas. Então é isso que Jesus fala. Vocês não param para pensar nisso? E agora vocês vêm aqui para pedir um fenômeno espiritual, um fenômeno material, que não vai ajudar ninguém, absolutamente ninguém. E vocês, porque se fosse uma pessoa do povo, lá qualquer Jesus, pode fazer com que a lua aí trema lá. É uma pessoa do povo, mas nós estamos falando de pessoas instruídas. Eram escribas, eram fariseus, eram saduceus, pessoas que estavam compromissadas com o estudo da lei, com a divulgação da lei, estavam preocupadas em ensinar o povo. Essa é a passagem. E aí, no caso, Jesus disse, está em Mateus, vocês não vão receber sinal nenhum. Perdão, está em Marcos, vocês não vão receber sinal nenhum. Ainda respira fundo, né? Essa palavra respirar nós já vimos há 2 estudos atrás, que é um gemer, deu um gemido, nossa, que não aguento mais, né? Numa outra vez ele disse assim, até quando vos suportarei? Num profundo gemido são muito teimosos, são cabeças muito fechadas. As pessoas aí todas aproveitando das benesses divinas, querendo aprender a mensagem. Era tanta gente querendo ouvir Jesus que ele teve de ir para um barco para poder falar para a multidão. E aí não é cura, é pregação. E as pessoas ali ainda diziam mais que ele não falava como aqueles fariseus, ele falava com autoridade. A palavra ia
embrulhada de amor. Então, disse Jesus, dando esse suspiro, vocês não vão ver nada, geração má, quer dizer, vocês, geração aí é encarnação. Encarnação ruim, quer dizer, perderam a encarnação de vocês. Essa palavra aí, geração, é esse período do berço até o momento, quer dizer, é a personalidade, vocês perderam ela. Você imagina você vir na época religiosa, no sacerdócio, com autoridade de pregação, tudo bem? Na época de Jesus, era mão e luva. Não é isso? Como foi para Simeão? Simeão ouviu a voz dizendo, você não será despedido, ou melhor, não desencarnará sem ter a oportunidade de ver o Messias. Daqui a pouco o Espírito diz, vai lá, ó. E ele estava naquela expectativa, a expectativa do tempo. Ele foi, aí quando ele viu o menino, ele ergue o menino e fala as coisas boas que aquele menino trazia e que foi anunciado daquele menino. Então, imagina você vir numa missão religiosa na época de Jesus. Esse aqui que vos fala, com todas as deficiências, mas eu há 30 anos eu faço palestra, por exemplo, aqui no Regeneração. Aí você, mas o Jorge há 30 anos fala aqui no Regeneração. É mole. Olha bem, eu vim numa casa, primeiro que foi fundado pelo Dr. Bezerra, e que na época de Chico Xavier, com todos os livros aí fácil que eu encontro em qualquer lugar, você entra na estante virtual, o livro do Chico está 2, 3, 4, 5 reais. Essa vez eu comprei, essa semana, eu comprei 5 livros do Chico, não conseguia chegar a 30 reais. Facilidade em casa, no cartão, sentada no meu computador, já chegaram, já 3. Já li os 3. Não conheci um livro do Chico chamado Monte Acima, que faz um comentário também de um texto de Marcos. Não me lembrava. E aí pronto, eu entrei lá, facilidade. Eu tenho toda a obra do Chico, toda. Fora a relação do Chico aqui, ó. Quantos daqui do Regeneração foram lá no Chico? Tem gente que está aqui me ouvindo, foi lá no Chico. Foi caravana do Regeneração. Entrou na cadeia, sentou lá. Comeu com o Chico, galinha. Regina foi, minha mulher, minha esposa. Vive comigo há 30 anos, foi lá 3 vezes. Comeu com o Chico. Doutor Roberto aqui do lado ali. Foi várias vezes lá. Ia quase todo mês lá, recebeu um mundo de comunicação do Chico. Um mundo. Eu estive lá com o Chico, na casa dele, fiquei lá no quintal conversando com ele, só nós, eu e ele. Sem mais ninguém. Perguntar o que quiser. Então, esse trabalho meu de pregação, aqui de falação, é muito fácil. Por mim é mole. Eu queria ver eu fazer isso na época sem o Chico, sem esses livros aí tão fácil. Tá certo? Como foi, por exemplo, no período do Dr. Bezerra, que até a obra do Kardec estava chegando, que só lia quem sabia francês. E que mesmo tinha de trazer lá da Europa para cá, imagina, trazer uma obra de lá para cá, a solicitar uma obra, comprar, descobrir que ela existe, comprar lá fora, esperar chegar, vir de navio, não sei quanto tempo que levava aquele navio para vir para cá, ainda chegava em francês. Então hoje, é muito fácil, então só que a gente não percebe. Pô, tá aí a oportunidade da obra do Chico, então eu vou deixar de ler, vou deixar de estudar. Agora eu vou lá no Chico ficar, Chico, vê um espírito aqui do meu lado, vê mais não sei o que, vê mais não sei o que. Mas que isso? Então você não leu nada do Chico? Eu nunca fiz isso. Eu nunca pedi o Chico para ver nada. Ele também nunca me falou que viu nada. Eu nem quero que ele veja nada para mim, porque você tem que estudar a obra dele. Essa é a grande coisa.
gente respeita todo mundo que fez. Mas está aí, a obra está para estudar e é fácil. Então, foi muito assim, tranquilo, né? Isso. Então, voltando para o caso de Jesus, será que eles não percebiam? Será que o cara, no campo religioso, o cara ali vem e começa a curar uma porção de gente. A sombra dele passava e as pessoas levantavam. Eu sou do campo religioso. E ele falando dessas coisas todas de Moisés, falando de parábola, eu quero sentar para ouvir o cara. Ou me explica isso, me explica aquilo, me explica aquele outro, mas não se aproximar dele para tentar, para atrapalhar, para incomodar, para prejudicar a missão. Porque é diferente quando você chega do Chico. Chico, vê isso, que nem o Chico passou o dia inteiro em pé distribuindo flores e mensagens, a mão já toda em sangue por causa da espinha da rosa. Que as pessoas ainda apertam a mão dele para cumprimentar com os E aí quando chegou de madrugada, ele pediu para ir no banheiro. Vamos parar um pouquinho aqui essa fila, que eu preciso ali fazer um pipizinho. Aí várias mulheres apanharam o Chico e vão tudo agarradas na roupa dele. Chegaram na porta do banheiro, largaram o Chico, uma entrou. E aí o Chico, e agora, minha filha, como vai ser? Chico, vai fazendo aí que eu quero ver se você vê minha mãe. A pessoa tem que ver mesmo a mãe. Eu até acredito que ele viu mesmo a mãe, para até poder urinar em paz. Os espíritos, até a mãe chega ali na hora para ajudar. Porque mentir, ele não vai mentir. Tá certo? Então, veja, a pessoa não tem vontade, será que não percebe? Está diante de uma aura diferente. O Emmanuel, quando chegou diante, o senador Poboleno, quando chegou diante de Cristo, ele caiu, cara. O joelho se curvou, ninguém percebe isso. Essa é a mensagem que Jesus estava passando para eles. Aí vocês vêm aqui para fazer pedido tentador, porque essa pessoa que vai atrás do Chico, vocês podem dizer, pô, mas essa incomoda mesmo, mas ela queria ver a mãe dela. E esses vão atrás do Chico para quê? Quero ver a lua dar uma tremida? Faz acontecer um vento, aqui ao contrário, o vento está para o sul, você pode mandar o vento para o norte? O que significa? O que isso tem a ver com a compaixão? Porque o Chico estava em pé aquele tempo todo, inclusive apurando a mulher no banheiro, com compaixão. Ali, eles eram do templo, eram a autoridade religiosa e não tinham compaixão. Será que eles não podiam chegar para Jesus? Jesus, o que nós podemos fazer mais para esse povo? Nos ajude também a ter algo. Assim como você está passando para os apóstolos, ensina para a gente também, para a gente passar para esse povo. Esse povo ser mais feliz. E a gente cumprir a nossa missão. Porque afinal, a missão de um fariseu é instruir. É curar, é confortar, é consolar. Então o Marcos diz, vocês não vão ver nada. Vocês são uma geração má. Má é, a palavra má aí no sentido de doente. O mal aí é mal, não é só o mal existencial. Ele está falando do mal da doença. Eles estão mal, vocês estão doentes. Uma geração perdida. Ou melhor, perderam a encarnação de vocês. Estão diante da oportunidade de estar com Jesus. Não mudou, vai mudar quando? A pessoa vem na área religiosa, na época do Chico Xavier. Eu não cumpro o que eu tenho que cumprir, que azar o meu. Cara, você não é meu filho com tanto livro que eu faço na tua vida. Você com dinheiro para comprar, com pessoas para te dar o livro do Chico, e você não fez lá uma palestrinha. Tá certo? Agora imagina na época de Jesus. A pessoa vem na área religiosa e perdeu a oportunidade. Foi. Como é que eles vão conseguir outra vez? É lógico que a vida é misericordiosa, a vida vai arrumar um jeito, mas vai... Quantos séculos essa geração má vai precisar para desanuviar o coração? Porque se perder a oportunidade com Jesus, vai conseguir com quem? Tá certo? Bom, isso em Marcos. Em Mateus, Jesus ainda dá uma explicação. Vocês não vão conseguir nada. Não vou fazer fenômeno nenhum
para vocês basta o que Jonas fez. Aparentemente é uma instrução, e é uma instrução que deixou os mais chateados ainda, porque o que Jonas fez é o que eles fazem, desprezar o que sofre. Então, recordando aqui a história de Jonas, Jonas é uma novela. Não vamos interpretar que o fato em si aconteceu. É uma novela. E a novela tem que ter altos e baixos, tem que ter drama, tem que ter, para poder dar audiência. Tá claro? Então a novela tem todo esse arrastamento. Jonas é um profeta que desce de Jerusalém, vai para o Jope, chega lá no porto, paga uma viagem para o local mais distante da terra. E naquela época o local mais distante da terra, chamado os confins do mundo, né, ficava depois da Espanha. Nós estamos lá em Israel. Então ele compra uma passagem de navio, com direito ao quarto no navio para dormir, no segundo andar, na parte inferior, um quarto. Então não é uma passagem barata, é uma passagem cara, porque está comprando. Repare que quanto mais longe é a tua viagem, mais cara é. Ainda mais quando você vai de navio no local mais afastado que existe, você vai ter que comer durante muitos dias. E aquilo estava tudo pago. Ele comer e tal, ter um quarto para dormir. Chegou lá e não quis falar com ninguém, não quis se envolver com ninguém. O navio estava cheio de estrangeiros. Aliás, normalmente os navios são feitos de estrangeiros. Cada porto vai se pegando um marinheiro diferente, vai se contratando um marinheiro diferente, e necessariamente eles não são judeus. Ainda mais que vão se relacionar com pessoas tão distantes de outras terras, fazer negócio. Então o navio estava cheio de mercadoria, né? E normalmente as pessoas não são judeus, porque os judeus, eles não gostam de falar e se relacionar com gentios. Imagina viver na terra dos outros, dos gentios, assim durante tanto tempo. Então ele foi para o navio dele, para o quarto dele e ficou lá. Quando de repente vem um vento violento e o mar começa a empurrar o navio ao contrário. E os homens passaram a remar e o vento está empurrando o navio ao contrário, a fúria das ondas, etc. Então o comandante tomou a primeira iniciativa. Vamos aliviar a carga. A carga está pesada. E aí então mandou jogar uma porção de coisas que eles estavam transportando. Imagina um navio que vai lá para o confins do mundo, né? Quantos portos que ele vai parar, quantas mercadorias, quantos negócios. Então joga isso fora para o navio ficar mais leve e ser mais fácil a remar, para a gente sair dessa confusão. Que nem diz o Luxemburgo lá com relação à zona de rebaixamento, né? Sair dessa confusão, é confusão de onda, confusão de vento e confusão de dificuldade de remar. Então nós temos que sair dessa zona da confusão. Então a primeira atitude foi jogar a mercadoria fora. E não adiantou nada. Fez isso e piorou a onda, piorou o vento, a situação foi. Então o comandante percebeu algo no tempo. O tempo está grave, está grave. A gente já fez de esvaziar a mercadoria e não consegue sair, algo de ruim para aqui. Olha só como é que se faz a leitura. Como é que as pessoas sabem, né? É tarde, tá vermelhão, no outro dia vai fazer bom tempo. É de manhã, tá um vermelho sombrio, vai ter um dia tempestuoso. Assim ele percebeu. Fizemos a nossa parte. Estamos remando, jogamos a mercadoria fora. E continua pior a situação. Percebo. Uma coisa me diz, é a experiência que tem algo ruim aqui. Fizeram um trabalho. Pararemos hoje. Alguém está com encosto. Alguém está com uma dívida. Alguém fez um mal. E a espiritualidade, um Deus, está cobrando isso. Reuniu então todo mundo na parte superior do navio e perguntou se
se alguém antes da viagem tinha cumprido o seu dever para com seus deuses. Todo mundo disse que sim. Perguntou se tinha alguém com a consciência pesada que não cumpriu o que tinha de cumprir para com seu Deus. Logo para com seu Deus, porque tinham muitos deuses ali, porque tinham muitas religiões diferentes, mas ele tratou de forma igual, como se estivesse dizendo, todos os deuses funcionam. A vida não faz diferença se a pessoa é de um país ou de outro, cultua aquele Deus, cultua aquele outro. Cada um tem a sua crença, a sua forma de seguir. Pouco importa. Só que, independente disso, a religião funciona. A atuação espiritual funciona. Então, não tem ninguém com a consciência pesada. Todo mundo cumpriu o que tinha de cumprir, fez as suas orações, pagou lá o dízimo, né, as regras, fez lá as suas oferendas. Todo mundo disse que sim. Só Jonas, que estava lá embaixo, que nem aí, nem para a reunião foi. E se dane, continuou lá embaixo. E aí, depois dessa reunião, então ele percebeu, já que está todo mundo com a consciência tranquila, está todo mundo bem com os deuses, confiamos nos deuses, a coisa vai melhorar. Piorou. Mais vento, mais chuva. Enfim, faça uma busca. Olha como ele tem. Ele é perspicaz, esse comandante. Continua algo ruim aí. Faça uma busca pelo navio e vê se não tem ninguém escondido aí. E aí fizeram a busca lá no quarto, estava lá o judeu lá, né? Profeta. E aí, por que você não foi para a reunião? Aí ele vai lá na frente do comandante e diz assim: não adianta nada, esse vento, essa chuva só vai piorar. Deus está me perseguindo, a culpa é minha. E vocês não vão conseguir ser felizes. Não vão conseguir se afastar dessa chuva, dessa tempestade, se não acabar comigo. Me mata. Me mata. O comandante não pode me jogar na água, me joga no mar. Porque não tem jeito, isso não vai melhorar. Jeová cismou comigo, vai acabar comigo. E vocês todos vão perecer. E aí, como tentaram debelar, mas por causa de quê, filho? Ele mandou eu fazer algo, eu não faço. Então, ele está danado comigo. Então só tem um jeito: me matar. Tentei fugir dele, pegando esse navio, descendo, ficando escondido no porão, quietinho. E ele veio atrás de mim. Tentei fugir dele, comprar uma passagem lá para o fim do mundo, mas parece que ele é chato e que ele vai atrás de mim no final do mundo. Então só tem um jeito: me matar. Porque se eu morrer, aí, então vocês têm que se livrar de mim. Me atirem no mar. Então ele foi jogado no mar. E o navio ficou bom, né? Se livraram da praga, né? do coisa ruim, né? A vibração ruim do encosto. O navio foi para lá e some do cenário. Mas Jonas vai lá para o fundo. E ele cada vez descia mais, cada vez mais para o fundo. Diz a passagem que ele chegou lá no tão fundo que dividia a terra do inferno. Já estava no precipício, mais precipício, lá na fronteira, já do outro lado. Do lado não bom, evidentemente. Ele não estava cumprindo as coisas do Senhor. Então, mas se você não consegue fugir dele no navio, se você não consegue fugir dele no porão do navio, se você não consegue fugir dele quando você não quer fazer uma coisa, se você não consegue fugir dele nem no confim da terra, também tu não consegue fugir dele na profundidade do mar. Porque o profeta devia ter lido o Salmo 138, versículo 8, que diz: se eu subir no mais alto do céu, lá encontro meu Deus. Se eu descer o mais baixo do inferno, lá está meu Deus. E se ele é assim tão onipresente, até no fundo do mar, ele vai encontrar Jonas.
e encontrou Jonas através de um peixe. Mandou um peixe grande, que não tem nada de baleia, só diz que era um peixe grande. E mandou um peixe grande que resgatou Jonas lá, na onde que estava no mais profundo, né? Que ele viu que não tinha mais jeito para a vida dele. Então o peixe apanha ele, ele passa 3 dias e 3 noites na barriga do peixe, chega na beira da praia, lá em Israel, onde tudo começou. O fujão, né? O fujão, lá onde que ele começou, e cospe ele. Ele tinha gasto aquela grana toda na viagem, né? Perdeu tudo. E o peixe botou ele lá de volta. Aí ele resolve fazer o que o Senhor mandou. Já que não tem jeito. Eu tentei até morrer. Ele vai atrás de mim, nem a morte eu tenho autoridade sobre ela. E então vou fazer a vontade dele e vou para Nínive. Nínive, que ficava a 900 quilômetros dali. A terra dos inimigos de Israel. Agora é interessante que ele preferiu andar 4.300 quilômetros de navio para não andar 900. Era mais fácil 900. Ele cumpriu a vontade do Senhor, não acontecia nada disso. Mas agora ele resolve então cumprir e vai lá. Quando ele chega lá nessa terra, e agora então a gente já consegue entender a história, por que ele não queria cumprir a vontade do Senhor? Olha que bacana. É isso que Jesus tenta puxar para os fariseus. Ele não queria fazer isso porque ele sabia que o Senhor era misericordioso. E aqueles homens tão mal, iam receber a mensagem do Senhor e podiam se converter. E o Senhor iria, se eles se converterem, perdoar todos. Ele não queria que aqueles caras fossem perdoados. Eles eram inimigos de Israel, mataram tantos de Israel, que agora mereciam ficar sem a mensagem para sofrer. Mas quando você recebe a mensagem, você se arrepende, como diz João Batista, metanoia, você se transforma, muda de vida. E o Senhor, como é misericordioso, o Senhor que é amoroso, não derrama a sua ira sobre aquele que se transforma. Aliás, Deus não quer vingança. Deus permite a dor só para a gente despertar. Aliás, Ele permite a dor, não é Ele nem que dá a dor, é a gente que dá com a cabeça na parede e sofre. E Ele permite, não bota ali uma estufazinha na parede, porque sabe que vai ser um método, uma pedagogia para você despertar. Então, Jonas não queria isso. Jonas não queria que os de Nínive, os ninivitas, se transformassem para receber a misericórdia divina. Não. Então, por isso que eu não quero pregar para eles. Porque eu não pregando, eles continuam fazendo mal. Eles continuam fazendo mal, vem a dor sobre eles, eles todos vão perecer. Vingança. No fundo, ele queria vingança. Tá certo? Ora, então, como não teve jeito, Deus foi atrás dele no navio, e atrás no confins da terra, foi atrás dele no fundo do mar. Ele então vai para Nínive. E chega em Nínive e ele começa a pregar. Só que a cidade é assim, ó. Cidade em forma de círculo. E aqui no centro da cidade ficava o rei e a corte. Quando ele chega na metade do caminho, que ele vem vindo daqui e vem pregando, ainda estava na metade da cidade, não tinha nem chegado na corte, e que ele começa a dizer para os ninivitas, se transforme, igual João Batista, metanoia, mudança, porque se vocês não mudarem, vocês todos vão perecer. Se vocês não mudarem, a dor virá sobre vocês. Quando ele está no meio dessa trajetória, o povo começa a mudar. O povo começa a dizer, puxa, não podemos perecer, nós não queremos sofrer. E acreditar em Jonas. Eles eram estrangeiros, eles não eram judeus, eles eram inimigos do povo de Jonas. E começou a arrastar o fala-fala dessa multidão, e essa multidão começou a contagiar todos, e chegou lá no rei e na corte. Antes do Jonas chegar lá, a corte e o rei já via o que está acontecendo. Por que está esse zum na população? Aí diz, é um profeta que está pregando aí. Esse profeta está dizendo que se a gente não se arrepender, não transformar a nossa vida, o Senhor vai nos castigar. Então o rei disse,
realmente, vamos então fazer um pacto todo mundo junto. Vamos mudar, porque aí a gente não é castigado. E baixou um decreto o rei, antes do Jonas chegar lá, no centro da cidade, baixou um decreto dizendo, todo mundo vai jejuar, homem, mulher, criança, todo mundo vai orar, cumprir os seus compromissos espirituais. Até os animais que estão amaldiçoados, porque a gente só quer o animal para ganhar lucro, até os animais. Vão todo mundo fazer reverência a Deus. E aí, quem sabe, Ele não nos castiga. Só que eles eram estrangeiros e ouviram Jonas, que era um judeu. Ouviram Jonas, que era um povo inimigo deles. E eles eram inimigos dos judeus. Mas se transformaram. O rei ouviu, que zunzunzou, o que está acontecendo? É um profeta que está pregando e está dizendo que a gente faz muita maldade. E ele fez uma meia-culpa, realmente, a gente faz muita maldade. Olha quantos escravos, porque ele também botou tudo que é escravo para jejuar e para orar. Então tiveram de parar os seus trabalhos para todo mundo se voltar para Deus. Então ele percebeu o sinal do tempo. Algo diferente está acontecendo. Esse profeta está trazendo algo poderosíssimo. Porque no fundo não era Jonas. Jonas estava anunciando a vontade de Jeová. É a vontade de Jeová. A voz de Jonas saía de forma impressionante, apelando mudança, para uma transformação de vida. E no fundo, não falava de castigo, falava de esperança. Porque a gente costuma dizer, Jonas estava anunciando o castigo. Não estava, ele estava anunciando a esperança. Se vocês não mudarem, é que vier o castigo. Então, antes da mudança, do castigo, havia o sinal da felicidade. Mude de vida e vocês serão felizes. Agora, se não mudar, é que o castigo vem. Então, a mensagem antes era de felicidade, de esperança. E a voz de Jonas então arrastou. E o rei percebeu, a corte percebeu, fez um decreto, documento oficial. Jesus não pedia nem às autoridades um documento oficial para ele ser aceito oficialmente no templo. Apenas que o deixasse livre pregando para a multidão. E eles foram atrás de Jesus para incomodar e atrapalhar a missão de Jesus na hora que ele estava consolando a multidão. Mas o rei foi além. Saiu um documento oficial apoiando mudança de transformação espiritual. Então é como se Jesus estivesse dizendo, nenhum sinal vai ser dado para vocês que anunciou o de Jonas. Porque o de Jonas teve a mensagem, compaixão até por criminosos, homens que matavam na guerra, homens que escravizavam mulheres e crianças. Até desses o Senhor teve compaixão. Por que não vai ter compaixão dos que estão com as mãos atrofiadas, dos que estão cegos, dos que estão coxos, dos que estão mudos e gagos, dos que estão como ovelhas sem pastor? Ele não vai ter esperança desse? Não vai ter compaixão para com isso? Ele tem até compaixão por criminosos de guerra. E eles se transformaram. E a mensagem da paz ficou. E que Jonas fez? Jonas, como um judeu e esperando vingança do inimigo, não que o judeu pensa assim, ele pensando do lado da inimizade, o que ele faz? Monta uma barraquinha e fica esperando a desgraça. Essa gente eu preguei, mas eles são tão ruins, eles não vão se transformar. Vou ficar aqui do alto, montou uma barraquinha, botou uma palhazinha na barraca e ficou ali assistindo como se fosse num teatro o circo pegar fogo. Já já a ira do Senhor vai cair sobre eles. E eles não vão se transformar. Só que ele esqueceu que não era ele quem falava, era Jeová através dele, e as pessoas se transformaram. E não aconteceu nada. E passou um dia, nada, 2 dias, nada, 3 dias, nada. Nada. E ele continua ali esperando a desgraça. E nada. A mensagem na qual ele foi instrumento funcionou. Só não funcionou para o coração dele.
porque ele continuou esperando desgraça, vingança. Quer dizer, no fundo, nem na missão dele ele acreditou. Estou aqui falando em nome de Jeová e tudo vai dar certo. Mas nem nisso. Como ele era fujão, agora ele era um descrente. De fujão para descrente, a distância é muito curta. E aí agora vem mais uma vez o Senhor mexer com ele, que é muito interessante. Porque se o Senhor tem compaixão pela multidão que está doente, se o Senhor tem compaixão por criminosos de guerra, é lógico que o Senhor tem compaixão por profeta de coração duro. Porque o Senhor tem compaixão para com todos. Então, deu um vento quente, muito quente, abrasador. Carregou a barraquinha dele, a cobertinha dele, e bateu o vento na careca dele. Eu não tenho nada contra os carecas, principalmente quando os carecas chegam assim atrasados. Mas o vento forte bateu na careca dele. E esquentou o miolo dele, começou a ferver. E ele falou assim: Senhor, me ajuda, que a minha cabeça não aguenta mais. No fundo, era um lance psicológico. É lógico que tinha esse vento, tudo isso externamente estava acontecendo. Mas o externo era reflexo do interno. No fundo, ele queria ver Nínive pegar fogo. E agora quem estava pegando fogo era ele. E aí, nesse caso, o Senhor é misericordioso. Apareceu uma mamona, uma plantinha de mamona, que começou a crescer, mas cresceu numa velocidade tanto. Se vocês quiserem entender como há fenômeno magnético nas plantas e as plantas cresçam rápido, por exemplo, há um livro chamado Facrismo Ocidental, publicado pela Federação Espírita Brasileira, que explica isso. Mas muito bem, mas vamos sair daqui do nosso tempo, dessa explicação. Então, por força magnética, a planta cresceu muito rápido, a folha fez uma sombra na cabeça dele. E ele fez, que bacana, que alívio que deu no meu cucuruco. Mas agora ele podia ver, puxa, é um fenômeno extraordinário. Essa planta cresceu rápido, é a vontade divina. Eu me curvo diante da vontade divina. Pronto, mudo de atitude. Não mudou. Ele só sentiu aliviado. Ele disse, agora com essa sombrinha eu vou esperar Nínive pegar fogo. E aí a mamoneira secou. E terminou a história. A história termina assim, para saber qual vai ser a dor que vai mexer em coração assim, tão insensível, que vem na mensagem da instrução espiritual e continua com o coração tão rígido, que nem aquela geração má, que veio na vestimenta de religiosidade, diante de Jesus e estava perdendo a oportunidade. Muita paz, fique com Deus.